Olá, gente, tudo bem? Ok, vamos então falar agora aqui, continuando a nossa saga pela economia brasileira, falar da segunda parte do processo de substituir importações, ou seja, o PSI, né? Mas, é lógico, sabemos que esse processo começou lá na década de 30, com Getúlio Vargas, não é isso? Né? E o Getúlio fica 15 anos no poder, né? 15 anos no poder. Em 1945 ele sai. A partir daí nós tivemos um pequeno interregno, nós tivemos ali, né, um período, um vazio, um vácuo em termos de economia, basicamente assim, né? Qual que foi o governo Dutra? O governo Eurico Gaspar Dutra, que foi entre os dois governos de Vargas, né? E no governo de Eurico Gaspar Dutra nós tivemos ali um retrocesso em relação ao processo de substituir importações, porque o governo Dutra, né, como muitos historiadores da economia colocam, foi aquele período conhecido como a reversão liberal, ou seja, ele escancara a economia brasileira para o capital estrangeiro, sobretudo o capital dos Estados Unidos, né? E isso acabou, de certa forma, estagnando o processo, né? O mercado interno ficou parado, e aí a gente começa a importar novamente. Importava praticamente de tudo, né? Além de gastos absurdos, extraordinários, um processo inflacionário galopante, né? E gastos do governo. Tivemos até ali, né, uma outra expressão utilizada pelos historiadores da economia, pelos economistas, chamada a ilusão de divisas. Ou seja, o Dutra achava que tinha muito dinheiro, que ele podia gastar. Mas é evidente que isso era ilusão. Ele achava que o Brasil era credor dos Estados Unidos em relação à Segunda Guerra Mundial, porque nós fomos talvez um dos grandes aliados dos americanos contra o eixo, ou seja, né? E isso era por ilusão, ou seja, os Estados Unidos eles não estavam nem aí pra gente, né? Terminado o governo Dutra, a volta do Vargas, tivemos todos aqueles 3 anos, né, do segundo governo Vargas, de um populismo, né, exacerbado, intervencionismo absurdo na economia brasileira, e também vamos ter ali um nacionalismo mais absurdo ainda, né? O Vargas realmente vai fechar a economia, não que ele não quisesse trazer capital estrangeiro, não é isso, mas ele começa então a legislar sobre o capital, e isso acabou de certa forma espantando muito dos investidores. Mas com toda aquela crise política que o Brasil vive, né, nós vamos ter ali o atentado da Rua Toneleiros contra a vida do Lacerda, do Carlos Lacerda, né, que era o grande opositor de Getúlio, né, que acaba desembocando então no suicídio do Getúlio Vargas. A partir daí, né, vamos ter aquele período de Café Filho, vamos ter o período do Carlos Luz, vamos ter ali, né, o período do Nereu Ramos, e nesse período um grande debate acaba se estabelecendo no Brasil. Que debate esse que já vinha do governo do Getúlio Vargas. O debate era mais mercado ou mais governo? Ou seja, né, o governo ele deveria se meter tanto na economia, ele deveria fazer tantas intervenções na economia, ou deixar o mercado por si só? Vamos ter o célebre debate entre o Eugênio Goudin e o Roberto Simons, né? Exatamente, cada um defendendo, né, a sua visão de economia, mas a gente sabe perfeitamente que nesse momento o governo, que o Estado brasileiro já estava na economia e era o seu grande indutor, né? E até tivemos ali o Café Filho sendo afastado do poder, né, o Carlos Luz sendo praticamente deposto, e o Nereu Ramos fazendo ali a transição, né, desse interregno, desse período de crise, para então um governo eleito democraticamente, que foi o Juscelino Kubitschek, né? Então, gente, voltamos a falar disso, né, num próximo vídeo, né, aí com o plano de metas, né? Mas espero que esse pequeno interregno aí, esse pequeno intervalo entre, né, o governo, a morte do Getúlio Vargas e a ascensão de JK, nesse período aí, é um período realmente confuso, mas a economia realmente não para, né? Não para. Tivemos ali
as instruções da SUMOC, né? Superintendência da Moeda e do Crédito, as instruções 70, as instruções 113, né? Que beneficiaram muito a economia brasileira, permitindo a importação de máquinas e equipamentos lá de fora, né? Que isso a gente fala daqui a pouco, então, no próximo vídeo. Falou, gente? Muito obrigado, né? E até a próxima.